Oi, boa tarde, boa quinta-feira para nós. Já pegou o seu café? Não? Então, ó, aproveita, pega lá o seu café, vamos fazer a nossa pausa habitual da semana. Vamos conversar um pouquinho, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre culpa, sobre maternidade, ou sobre a culpa que vem com a maternidade, né? Não sei se você é o tipo adepto às redes sociais e às fofocas das celebridades, mas semana passada a digital influencer Virgínia Fonseca virou notícia e rolou uma leve polêmica, e depois disso o marido dela, o Zé Felipe, ainda fez uma música. Bom, só para situar você aí, talvez você não saiba o que tem acontecido, a Virgínia fez um vídeo, né, e teria levado uma das Marias, né, uma das filhas dela, para tomar vacina. E aí, no momento de tomar a vacina, a menina não quis, obviamente, como toda criança, começou a chorar e pediu o colo da babá. Foi pro colo da babá, postou na rede social e veio o jornalista, né, comunicador Evaristo Costa, e posta a seguinte mensagem: mãe é quem cria. Bom, e aí, como vocês podem imaginar, a partir daí começa-se uma polêmica, né, em cima disso. Posteriormente, a Virgínia se pronuncia, o Zé Felipe acha ruim, faz uma música, briga, e o Evaristo novamente, né, se posiciona, se pronuncia e fala para não problematizarem aonde não há uma problematização. Enfim, é como a história termina. Bom, por que que esse é o tema escolhido para a gente poder conversar um pouquinho hoje? Para essa pausa, né, Ana? É uma conversa para se ter num café, numa pausa? É, uma conversa, um tema para a gente ter na hora do café? Sim. Bom, segundo a pesquisa de uma empresa de cosmético infantil, 87% das mães sentem culpa em algum momento da maternidade, enquanto 21% das mães sentem culpa o tempo todo. Bom, e por que que as mulheres sentem culpa, né? Por que que as mães se sentem culpadas? Na verdade, porque são mulheres, né? E parece que vem da nossa configuração o sentimento de culpa. É como se a gente estivesse o tempo todo devendo alguma coisa para alguém, e esse alguém é a sociedade. Nós mulheres sofremos com pressões desde sempre, né? Primeiro, porque nós somos criadas durante muito tempo e educadas durante muito tempo para assumir a maternidade, para assumir a família, para assumir essa responsabilidade, né, de cuidar, de criar uma família, de manter uma casa. E com o passar do tempo, obviamente, nós mulheres fomos tomando os nossos espaços também, né? Fomos pedindo o nosso direito de fala, fomos tomando a responsabilidade, pedindo espaço e voz, né? Com isso, nós estamos aí ocupando vários espaços, dentre eles o mercado de trabalho. Acontece que a culpa, ela vem porque nós somos ensinadas desde sempre e hoje em dia ainda a sociedade reforça muito a necessidade de perfeição. Ou seja, a criação dos filhos é algo que deve ser impecável. Então, se um filho faz algo errado, transgride, enfim, a culpa é da mãe, né? A mãe não soube educar, a mãe não soube dar a educação, né? Onde é que está a sua mãe nesse momento? E aí essa fala do Evaristo, que inclusive num determinado momento ele diz, né, dá a entender que ele não entende por que que as pessoas estão achando ruim da sua fala. Acontece que a frase original é sempre pai é quem cria. E essa ideia de que pai é quem cria, ela vem pelo fato de que culturalmente a gente sabe que os homens até então não têm essa cultura, né, de assumir a responsabilidade da paternidade. Isso está mudando, ainda a passos lentos, mas é algo que vem se modificando. Mas a ideia de que pai é quem cria é porque em diversas situações as mulheres, né, as mães, elas quando vêm a ter um outro relacionamento, né, casam-se novamente, esse homem, esse parceiro passa a ocupar espaço na vida dessa mulher e por consequência dessa criança.
Então ele se torna aquela figura paterna, ou seja, o pai é quem cria, é aquele que está ali, não é só quem dá a luz. Quando Evaristo vem com essa provocação, né, de que mãe é quem cria, ele faz entender que não é porque a Virgínia deu à luz que ela é mãe, né? E que mãe é quem cria, porque quem está criando naquele momento, segundo a frase dele, seria a babá da criança. Bom, a gente não pode negar que a Virgínia, ela está numa posição de privilégio na sociedade. Privilégio porque ela é uma mulher rica, né? Ela trabalha, ela trabalha, o marido dela trabalha, eles são famosos, né? São pessoas que estão sempre na mídia. E a gente sabe muito bem que se a Virgínia não trabalhar, ou seja, se ela decidir abrir mão da profissão, da carreira, das coisas que ela faz, a família dela não vai ser prejudicada por conta disso. Né? Ela tem essa opção de abrir mão do seu trabalho para poder se dedicar à família. Mas é necessário, ou é importante, ou é justo que ela abra mão do trabalho dela para se dedicar à família? E aí talvez você possa se perguntar, por que teve filho então, Ana? E aí eu devolvo a pergunta, por que os pais têm filhos também? Porque já que ter filhos é uma escolha, não deveria ser uma escolha só da mãe, só da mulher. Deveria ser uma escolha do pai e do homem também, né? Mas a gente sabe que socialmente falando não é assim que acontece, não é mesmo? Não é assim que a banda toca, né? Infelizmente. Uma coisa que eu acho curiosa é que eu tenho certeza que se ao invés da Virgínia, naquele momento, quem estivesse ali fosse o Zé Felipe e a Virgínia não estivesse, por estar cumprindo algum compromisso social e de trabalho, provavelmente as pessoas criticariam dizendo, cadê a mãe dessas crianças? Né? Como se ela estivesse deixando, abandonando, largando, né, as filhas sobre responsabilidade das babás e do pai da criança. Nossa, olha só. E não deveria, né, gente? Afinal, maternidade, paternidade, enquanto escolha, por eles serem pessoas que têm um poder aquisitivo, né, passa a ser uma escolha, o pai deveria sim estar presente. Por que não? Mas se o pai estivesse presente naquele momento, haveria sim uma crítica com relação a ela, né? E é uma crítica que se estende para nós mulheres. Então, assim, nós mulheres, na nossa sociedade, nós somos ensinadas a sermos essa. Faltou a frase ali, né, gente? Recatada e do lar, né? Então, assim, tem um filho, então você agora vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua casa, vai cuidar, né? Enfim. E assim, nós mulheres, vamos sendo criadas e educadas para a perfeição. E quando eu falo de perfeição, não é só perfeição na criação dos filhos, não. É perfeição em todos os aspectos da nossa vida. É perfeição com relação à casa, aos afazeres da casa, é perfeição com o marido, as nossas responsabilidades com os filhos. Então, se uma mulher, ela gesta, né? Ela tem que se cuidar e cuidar dessa gestação e ela tem que amamentar porque ela tem que amamentar e ela tem que ser mãe, e ela tem que assumir essa responsabilidade de ser mãe. E depois que essa criança nasce, ela tem que se cuidar, porque afinal ela não pode relaxar, mas é importante que ela amamente. Mas se o marido trai, é porque a culpa é dela, porque deixou acontecer, é porque. Entende? Tudo na vida da mulher é em torno dessa idealização da perfeição, né? Tem que ser tudo muito perfeito, tudo muito certo, tudo muito, tudo muito, tudo muito, tudo muito. E isso causa na gente uma exaustão, né? Quem que nunca se sentiu cansada, estafada, simplesmente por ser mulher? Porque tudo tem que ser sempre muito bom. Se você trabalha, você tem que fazer algo muito melhor do que às vezes o seu colega de trabalho. E, bom, acabou que a Virgínia se pronunciou e ela mencionou que ler esse tipo de coisa a incomoda muito, principalmente porque ela já se culpa enquanto mãe, né? Eu imagino, e aí é uma imaginação mesmo, né? Com recortes daquilo que a gente vê, que deva de fato ser muito difícil. Por mais que a Virgínia tenha possibilidades, que ela tenha recursos,
deve ser difícil com relação ao sentimento que as pessoas, que ela, né, e que muitas mulheres carregam, de que é, sobre essa culpabilização, né? Então quer dizer, porque ela tem recursos, então ela não pode sofrer. Só tem o direito de sofrer as mulheres que não têm recursos. E aí a gente precisa lembrar, né, que o fato de não ter recursos já é um sofrimento por si só. Então, assim, o que essa fala do Evaristo traz e que ela é muito prejudicial é porque mostra ainda como que a sociedade, pelo menos uma parcela dela, enxergam as mães e mulheres, né? Então quer dizer que se a mulher escolhe trabalhar, se a mulher opta por manter ali o seu trabalho, mesmo que economicamente ela não precise disso, ou seja, a família dela não precise disso para sobreviver, não precisa do trabalho dela para sobreviver, então ela tem a obrigação de abandonar tudo para ser mãe. Quer dizer que ela só vai ser mãe se ela estiver o tempo todo com a criança debaixo do braço. E às vezes, se ela tiver com a criança debaixo do braço, ela não tá educando direito porque ela precisa deixar essa criança no chão um pouco, ela precisa. Entende? Então é o tempo todo a gente sendo cobrado por uma perfeição, por ser uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, uma funcionária perfeita, sabe? É o tempo todo. Talvez você que esteja assistindo, né? Você que esteja do outro lado, não tenha os recursos que a Virgínia tem para ter uma babá, para ter alguém, para ter 3 babás, né? Porque depois a Virgínia aparece, ela e o Zé fizeram aí um vídeo e falando sobre a história das babás e falou que tinham 3 babás, e aí ela corrigiu o Zé, não, para, não fala assim, porque as pessoas vão pensar. E esse também é um problema, né? A gente tá constantemente pensando, nossa, eu não posso falar isso porque as pessoas vão pensar. As pessoas vão pensar. É o tempo inteiro a gente pensando e tentando adivinhar o que as pessoas vão pensar e cuidar ao máximo do que vai falar para não pensarem errado, né? É muito difícil ser mulher. É muito difícil estar nessa posição e mais ser apontada por conta daquilo que você faz, né? A gente tenta fazer o nosso melhor e ainda assim, nessas horas ficam evidente o quanto às vezes o nosso melhor parece não ser o suficiente para as outras pessoas. Então, talvez se você que é mãe nesse momento e sente-se culpada por N situações, talvez não vai ser esse vídeo que vai aliviar a sua culpa. Talvez seguir algumas páginas também não vai aliviar a sua culpa enquanto mãe, enquanto mulher. Mas se nesse momento me cabe aqui uma sugestão, né? Porque é bem de sugestão mesmo. Siga páginas e sigam mulheres reais, com questões reais ou que se aproxime mais da sua realidade. Falando de maternidade, talvez a Virgínia, ela não se iguale à sua realidade. Ela tem 3 babás, talvez você não tenha 3 babás. E eu falo dessa questão de seguir mulheres reais, porque nós também caímos um pouco nesse problema de nos compararmos com mulheres que têm vidas completamente diferentes das nossas. E aí nós olhamos e pensamos, poxa, se ela dá conta, por que eu não dou conta? Bom, ela dá conta porque ela tem recursos para dar conta. E às vezes a gente precisa também dar um passo para trás e pensar, será que ela dá conta? Porque na declaração da própria Virgínia ela diz isso, né? Que ela sente-se culpada constantemente no seu papel do maternar. Então, se ela, com tantos recursos, com tantas possibilidades, se sente culpada, quem dirá eu e você que não temos, às vezes, os mesmos recursos que ela, não é mesmo? Então, deixe de seguir mulheres com as quais você não se identifica, que as vidas sejam completamente diferentes da sua. Agora, se você continuar ou optar por continuar a seguir esses perfis, tente sempre se lembrar que a realidade daquela mulher, daquela pessoa é diferente da sua, né? E se puder, sempre que possível, tentar se lembrar que para além da mulher, além da mãe, existe ali uma mulher também. Então, com condições ou sem condições, o fato de sermos mulheres vem com a gente, parece que nasce com a gente também, muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades nos são dadas,
não significa que nós precisamos pegar essa responsabilidade para nós, tá? Você, eu, nós não temos a obrigação de aceitarmos todas as coisas que nos dão e que nos impõem. Então, assim, o que é ser uma boa mãe, né? É o mesmo que se perguntar o que é sucesso. Sucesso é muito diferente. A minha ideia de sucesso deve ser muito diferente da sua ideia de sucesso. Então, muito certamente que a minha ideia de ser uma boa mãe seja diferente da sua ideia de ser uma boa mãe. Então, vamos olhar um pouco para a nossa realidade, vamos olhar um pouco para as nossas histórias, entendermos que nós temos histórias diferentes, contextos diferentes, somos pessoas diferentes. Talvez o que nos una seja os sentimentos, né? E nesse caso, infelizmente, o sentimento de culpa, né? Esse sim nos une. Mas de resto, somos pessoas, mulheres com histórias, com situações diferentes. Então, não é justo que a gente compare, às vezes, os nossos bastidores com os palcos alheios, né? É uma comparação injusta e que a gente sempre vai sair perdendo. E, claro, né, se tiver como, tente ter, na medida do possível, obviamente, uma rede de apoio. Ana, o que é uma rede de apoio? Uma rede de apoio são pessoas com as quais você possa contar. Na minha realidade, quando eu era criança, a minha mãe tinha uma rede de apoio, que era a minha avó, que eram as minhas tias, né? Então, quando a minha mãe ia trabalhar, eu estava na escola, e quando eu não estava na escola, eu ficava na casa da minha avó. Então, a minha avó foi uma rede de apoio para minha mãe. Às vezes, nós mulheres tentamos sempre sermos melhores e autossuficientes, até para que não aconteça, né, situações como essa, de termos evaristos aí criticando, né, apontando o dedo na onde não deveria, colocando o dedo numa ferida que não caberia a ele fazer isso, né? Então, já que isso acontece, nós não temos a necessidade, a obrigatoriedade de sermos boas e perfeitas em tudo. Nós podemos sim dividir um pouco desse fardo, um pouco desse peso que é a nossa vida. Então, ter uma rede de apoio, ter com quem contar, ter com quem dividir as nossas vulnerabilidades é algo muito importante também. Bom, essa foi a nossa conversa, né? Esse nosso café de hoje. O café deu até uma esfriada, mas a gente gosta de café, então ele assim mesmo, né? Enfim, essa foi a nossa conversa de hoje, o nosso café de hoje, a nossa pausa, para te lembrar que o sentimento de culpa existe. Você vai viver, vai experienciar, vai senti-lo em alguns momentos da sua vida e tá tudo certo. É necessário que você olhe um pouco até para esse sentimento de culpa e tente entender o que a culpa quer te dizer, mas no momento seguinte tente utilizar das armas que você tem. Então tenha uma rede de apoio, tente sempre questionar os seus pensamentos, né? Nem tudo que a gente pensa é verdade, é real, então vamos questionar um pouco dos nossos pensamentos e também, por que não, questionar a fala das outras pessoas, né? Falas como essas às vezes nos atravessam, nos incomodam e é o momento que a gente precisa parar e repensar, né? Por que essa fala me incomoda? E por que eu me sinto culpada? Será que eu realmente tenho motivo, razão para me sentir culpada? Será que eu não estou fazendo o meu melhor? Mesmo que talvez esse meu melhor não seja o melhor para as outras pessoas, mas se é o melhor para mim, se é o que funciona nesse momento, é assim que deve ser, né? Então essa pausa de hoje serviu para isso, para te mostrar que o sentimento de culpa existe, mas que você pode viver e que você vai sobreviver apesar dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dessa conversa, desse bate-papo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike para eu saber que você não gosta desse tipo de assunto. Deixa aí a sua opinião também nos comentários e, na medida do possível, vai lá, me segue nas minhas outras redes sociais. Deixa eu conseguir falar nas minhas outras redes sociais. Me segue lá nas minhas outras redes sociais e na próxima semana tem mais. Qual que será que vai ser o próximo papo da próxima semana, hein? Tchau!